Afinal, quais são os sinais clínicos da ICCD? Estudante VET, depois de tudo que nós já vimos nessa sequência, agora faz sentido olhar para o outro lado da insuficiência cardíaca e entender uma dúvida que cai demais nas provas. Porque alguns pacientes, eles desenvolvem sinais respiratórios enquanto alguns acumulam líquido no abdômen. Quando a gente começa a estudar insuficiência cardíaca, é comum pensar apenas no órgão, no coração. Mas na prática, os sinais eles aparecem onde o sangue deixa de circular de forma adequada. E é por isso que entender a insuficiência cardíaca direita muda completamente a forma como a gente enxerga a ascite, a hepatomegalia, a distensão jugular, até aquele paciente que chega com o abdômen aumentado sem que a primeira suspeita seja de problema abdominal. Muito prazer, meu nome é Paula, eu sou estudante de medicina veterinária e meu objetivo é facilitar a MedVet para você. Antes de entender por que a insuficiência cardíaca direita reduz a ascite, nós precisamos lembrar que o coração direito trabalha em um circuito de baixa pressão e alta complacência. O ventrículo direito, ele recebe o sangue venoso sistêmico e envia para a circulação pulmonar, que normalmente oferece pouca resistência a esse fluxo sanguíneo. Por isso, o ventrículo direito ele é mais fino, mais complacente e fisiologicamente preparado para lidar com variações maiores de volume do que o lado esquerdo. Aqui existe uma regra muito importante. O ventrículo direito ele tolera bem sobrecarga de volume, mas ele sofre muito quando precisa vencer a resistência aumentada. Em outras palavras, ele consegue se adaptar por um tempo maior, mas ele não lida bem com o aumento súbito da pós-carga. Essa distinção ajuda muito a pensarmos em causas de disfunção ventricular direita. No fundo, a falência do coração direito começa por dois motivos. Ou o ventrículo direito precisa fazer uma força absurda para empurrar o sangue contra a pressão alta lá na frente, como acontece na estenose pulmonar ou hipertensão pulmonar, ou ele é bombeado por um mar de sangue que volta em excesso para dentro dele, como ocorre na insuficiência valvar. Independente da causa ser o excesso de pressão ou a sobrecarga de volume, o coração ele tenta dar um jeito esticando e engrossando suas paredes, mas essa capacidade de adaptação ela tem um limite biológico. Quando ultrapassado, a bomba vai falhar. Quando essa compensação começa a falhar, a consequência mais importante é o aumento de pressão do lado venoso do organismo. E é aqui o ponto central desse vídeo. Na insuficiência cardíaca direita, o sangue ele começa a encontrar dificuldade para avançar para a circulação pulmonar. Então ele começa a se acumular para trás. A pressão ela sobe no átrio direito, depois nas veias cava e em seguida na circulação venosa sistêmica. Quando isso acontece de forma crônica, a pressão venosa central aumenta e as forças se alteram nos capilares sistêmicos, favorecendo a saída de líquido para o interstício e para as cavidades corporais. Agora presta atenção porque é exatamente aqui que surgem um dos sinais clínicos mais característicos da insuficiência cardíaca direita. Em cães, o sinal cardial costuma ser a ascite, que é o extravasamento do líquido dos vasos para a cavidade. Vem comigo para ver como ela se forma. O sangue já está congesto na veia cava caudal. E como as veias hepáticas drenam diretamente a veia cava caudal, a hipertensão venosa ela surge no fígado, deixando ele engurgitado. Ou simplificando, o fígado fica cheio de sangue represado. Os sinusoides hepáticos, eles são estruturas ali permeáveis e tem muitas fenestras, buraquinhos, que permitem o extravasamento do líquido. E esse excesso acaba acumulando na cavidade abdominal. Por isso o abdômen aumenta, fica distendido e muitas vezes o tutor ele relata um inchaço, quando na verdade está retendo líquido porque os vasos linfáticos não estão dando conta de resolver. Além da ascite, podemos também observar a hepatomegalia congestiva e em alguns casos o edema periférico. Tudo isso traduz a mesma ideia. O sangue venoso está tendo dificuldade para retornar para o coração e a congestão está acontecendo antes do lado direito. Nos gatos, a manifestação mais comum muitas vezes não é a ascite, é a efusão pleural.
que costuma aparecer com mais frequência. E isso acontece por particularidades da drenagem pleural. Então, quando pensamos em felino, qualquer falha cardíaca crônica pode acabar expressando um acúmulo de líquido no tórax, o que muda bastante a apresentação clínica e também a forma como a prova vai cobrar esse conteúdo. Outro achado muito útil na insuficiência cardíaca direita é a distensão da jugular. Em condições normais, a jugular ela não deveria ficar engurgitada ou cheia de maneira evidente. Mas quando a pressão do átrio direito aumenta, a coluna venosa se torna visível no pescoço, porque o sangue ele não consegue ir para o coração, ficando parado ali na região. Em alguns pacientes, ainda pode aparecer o pulso jugular patológico, especialmente quando existe uma regurgitação da tricúspide ou um ventrículo pouco ali complacente. Agora, além da congestão venosa sistêmica, existe um segundo componente que também precisa ser lembrado, porque ele ajuda a entender por que alguns cães com insuficiência cardíaca direita não apresentam apenas sinais de acúmulo de líquido. Quando o ventrículo direito ele falha, menos sangue consegue chegar aos pulmões e, como consequência, o átrio esquerdo recebe menos volume e isso reduz o débito cardíaco. Nesse contexto, o animal pode apresentar a intolerância ao exercício, a fraqueza, a letargia, a síncope, extremidades frias, porque os tecidos deixam de receber a perfusão adequada. Ou seja, a insuficiência cardíaca direita não produz apenas a congestão venosa, ela também pode comprometer a perfusão tecidual. E saber disso ajuda muito nas provas, porque nem todo caso vai apresentar o mesmo conjunto de sinais. O professor pode descrever um cão com ascite, distensão abdominal, hepatomegalia, ou pode trazer um animal com fraqueza, intolerância ao exercício, exigindo que você entenda aonde está o problema principal e a falha do coração. Se o lado esquerdo falha, a pressão acumula atrás da circulação pulmonar e os sinais tendem a ser respiratórios. Se o lado direito falha, a pressão acumula para trás da circulação venosa e os sinais tendem a ser abdominais, hepáticos e jugulares. É claro que em fases avançadas, os dois podem acabar comprometidos ao mesmo tempo, mas nas provas, o mais comum é o professor destacar um padrão para ver se você consegue identificar e enxergar aonde que está acontecendo a congestão. Então, se no enunciado falar de tosse, de espineia, edema pulmonar, a cabeça precisa ir para a esquerda. Mas se o caso trouxer ascite, hepatomegalia, distensão jugular, aumento de abdômen, a primeira ideia deve ser a insuficiência cardíaca direita. Se esse vídeo te ajudou a organizar esse raciocínio, deixa seu like aqui, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais estudantes de medicina veterinária que também querem parar de decorar e entender de verdade a matéria. E se você quiser continuar estudando com os materiais que conectam fisiologia, fisiopatologia, interpretação de provas, eu deixei o link aqui do site na descrição. No próximo vídeo, nós vamos mudar o foco e entrar em um novo tema, saindo do coração e começando a explorar a fisiopatologia do fígado, que também cai demais nas provas e costuma confundir muita gente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar a sequência e continuar construindo um raciocínio cada vez mais forte.